A quarta temporada de The Boys finalmente chegou com tudo, com seus 3 primeiros episódios que já foram bombásticos, com o Capitão Pátria surtando de vez, fazendo o país inteiro se dividir, né, incluindo os próprios protagonistas que chegaram no pior momento possível. Mas afinal, será que toda violência, reviravolta, personagens, né, tá tudo tão bom como era antes? Ou já tá na hora de encerrar de vez essa série? O vídeo de hoje tá polêmico demais, então vem comigo agora pra saber tudo isso. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E galera, depois de um bom tempo, né, desde a terceira temporada que explodiu a cabeça de todo mundo, né, The Boys vive se superando desde a primeira temporada e fez tanto sucesso que até ganhou um derivado com Gen V, né, que eu não gostei tanto por causa dos personagens mesmo, do roteiro, né, da série, mas querendo ou não, vai repercutir também nessa nova temporada de The Boys, né, porque vale a pena lembrar, né, antes de tudo, dos eventos da terceira temporada, né, antes de a gente partir para essa análise dos novos episódios, porque a gente teve muita coisa acontecendo com o Capitão Pátria, né, que lutou contra o Soldier Boy e se uniu ao seu filho Ryan, né, que escolheu ele ao invés do Butcher, então já dá pra ver também como o Ryan vai ter sim um papel fundamental na história dessa temporada, e quem sabe até se voltar, né, contra o próprio pai, caso ele fique descontrolado de vez, como a gente está vendo que ele está descontrolado. Então tudo isso a gente já tem esse panorama aqui, pois que ele aceitou o pai dele, né, matando aquele civil lá no final da terceira, né. Então outro detalhe agora também é que a Luz Estrela entrou oficialmente para o grupo do Butcher, né, que foi em busca do vírus, então, para matar os supers que a gente vê na série Gen V. Então, com certeza, a Victoria Newman, que está se candidatando para a vice-presidência dos Estados Unidos, né, continua sendo, então, o alvo principal dos The Boys agora, além, claro, do próprio Capitão Pátria, né, que está ligado com ela, já que ela tem esses planos, né, de incluir os supers no exército, e a gente já vê também isso aqui sendo discutido logo de cara. E para completar, resta saber também, né, se o Butcher ele também vai conseguir cumprir o objetivo dele, né? Já que agora ele só tem pouco tempo de vida mesmo, né, sobrando depois de usar o composto V, né, para ganhar os poderes. Agora ele só tem alguns meses. E já dá para ver também essa mudança, né, de que ele queria tanto matar o Capitão Pátria e agora também tá mais para querendo proteger também o próprio Ryan. Então já dá para ver que a terceira temporada deixou muitas tramas armadas, né, pra gente ver nessa quarta, como por exemplo a revelação do Black Noir, né, que ele não é um clone então do Capitão Pátria, como nas HQs, e aliás ele nem foi o responsável também pelo abuso da Becca, né, a esposa do Butcher, como a gente descobre lá na primeira temporada. Então é bem capaz que o próprio Butcher ele use de novo o composto V ou tenha uma luta final de verdade contra o Capitão Pátria na Casa Branca nessa ou na próxima temporada. Então, no lugar do Black Noir, né, que originalmente ele assume esse papel. Mas como tudo exatamente vai encerrar, a gente vai começar a descobrir mesmo ao longo desses novos episódios, né? Mas afinal, The Boys então começou surpreendendo ou foi uma grande decepção, né? A gente vai começar falando sobre tudo agora. Bem, galera, como já era de se esperar, né, o lado político vai ser um dos temas principais mesmo dessa nova temporada, né, porque o episódio já começa com a Victoria Newman em sua campanha presidencial, né. Então a gente já agora vê, né, diferente de outras vezes, que The Boys está cada vez menos sutil nas críticas, né. E só fica bem claro também que a visão do showrunner da série, né, o Eric Kripke, ele faz então essa alegoria, né, de tudo que rola nos Estados Unidos politicamente, né, esse ano que vai ter eleição, né, então fica bem claro as comparações que ele faz também com os republicanos, os movimentos sociais, políticos dos Estados Unidos, que tipo, no caso, eles levam a crítica mais para esse lado, né, tipo, o que eu acho que é válido porque o Eric Kripke ele não tenta esconder a visão dele, mas ao mesmo tempo eu sempre prefiro também quando eles criticam os dois lados políticos, né? Tipo, seja progressismo ou conservadorismo, mas eles decidem tomar um lado aqui ainda mais forte também do que já tinha nas outras temporadas. E o Capitão Pátria, ele tá então no meio disso tudo, né? Surtando de vez e tal, numa crise de consciência ali, né? Tipo, ou melhor, uma crise de meia-idade mesmo, né? Porque agora a gente vê de novo, né?
que ele quer mais do que nunca que tudo seja só sobre ele, né? Tipo, até mesmo o legado do filho dele, que ele acha que é o que ele quer, que ele quer dar um futuro bom pro filho dele, na verdade não, ele não pode deixar de estar presente também. Então, tipo, a complexidade desse personagem, né, é incrível, né? Tipo, simplesmente não tem jeito. O Anthony Starr, né, ele nasceu para esse papel, tipo, que ator fantástico, né? Porque ele consegue passar mesmo todas as emoções mais insanas que você sente realmente que tudo pode acontecer. Então, nesse começo da história, né, tipo, ao mesmo tempo que ele quer ter o controle, ele tá cansado também de todo mundo bajulando ele e ele quer alguém para dizer não e para aconselhar ele de verdade, né? E essa ideia eu achei muito boa até, né? Mas o problema mesmo é a personagem que meio que, tipo, surge do nada ali e muito rápido, né? Já consegue conquistar a confiança e entrar no set, né? Que é a Sister Sage, ou a sábia, né? A pessoa mais inteligente do mundo. Só que é sempre um grande problema também esse tipo de personagem super inteligente, né? A sábia, porque os roteiristas eles precisam muito se provar, né? Tipo, para conseguir passar mesmo a ideia de que ela é super inteligente. E eu não sei se é só eu que não conseguiu achar ela tão inteligente assim, né? Tipo, porque pelo menos quando ela aparece a primeira vez, parece que ela só descobriu as coisas ali do Capitão Pátria meio que do nada, sabe? De uma hora para outra, como se fossem os roteiristas mesmo que estavam falando ali pela personagem, né? Mas, tipo, a ideia dela e como ela se relaciona com o Capitão Pátria é bem legal, né? Tipo, só a execução que eu não curti muito não. Então, desde o primeiro momento mesmo do episódio 1, né, quando a gente vê o comício da campanha presidencial do Singer e da Victoria Newman, né, com a tentativa do grupo do Butcher de matar a Newman ali, o que não rola por causa da filha dela, que também é uma super agora, né, a gente tem a primeira tentativa do Butcher de se reconciliar com o Ryan, né, o filho do Capitão Pátria, com a ex-esposa dele. Então, é claro que o Pátria, ele chega ali e ele não consegue fazer isso, mas isso deve se repetir, né, se repete nos próximos episódios, e a gente dele tentando, né, trazer o Ryan de volta, que vai ser, então, como eu disse, o tema principal dessa temporada, né? Então agora a gente tem, né, esse conflito de que o Ryan pode ir tanto pro lado dos The Boys, né, quanto pro lado do Pátria, que aliás leva o garoto ao limite mesmo nesses 3 episódios, né? A gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas a gente já tem também uma divisão muito clara deles dois, né, quando o Ryan demonstra se importar com os humanos, com a vida das pessoas e tal. Então é totalmente diferente do pai dele, que se vê como um deus mesmo, né? Tipo, sem empatia nenhuma. Mas a gente vai se focar nisso mais pra frente. Mas para complementar a parte política do episódio, né, a gente descobre também mais sobre os poderes da Newman, né? Já que ela percebe o plano que eles estão fazendo ali contra ela e ela se encontra logo com o Hugh, né, que tenta atacar ela com um ácido de surpresa que não funciona, e também o próprio Butcher atira na cabeça dela de surpresa também, e ela também sobrevive facilmente. Então, tipo, já dá pra ver que ela é praticamente invulnerável. Tipo, realmente nenhuma bala não faz nenhuma diferença para ela. Então, ela realmente é bem mais resistente do que a gente imaginou, né? E a partir disso, então, a CIA, né, em parceria com o Leitinho, eles continuam o plano para matar ela antes que ela mate o Singer, né, explodindo a cabeça dele. Já que a gente já viu também que um dos poderes dela, né, é aquele de controlar sangue, né, das pessoas, do mesmo jeito que a Marie fazia lá em Gen V. Então, ao longo do primeiro episódio, né, o Leitinho ele já não queria mais também o Butcher na equipe dos The Boys, né, por causa de tudo que ele fez, né, sempre atrapalhar os planos deles e tal, até que ele é de fato expulso dos The Boys no episódio 2. Mas ele, desde o primeiro episódio, né, ele se encontra com o personagem do Jeffrey Dean Morgan, né, o Negan de The Walking Dead, o pai dos irmãos Winchester também de Supernatural, né? E aqui esse personagem que ele faz, né, é o Joe Kessler, né, que pelo visto vai ajudar então o Butcher enquanto ele não tá mais nos The Boys. E o Joe Kessler, ele parece ser uma variação, né, de um personagem que existe sim nas HQs, tipo, mas com um nome um pouco diferente, né? Só o sobrenome do Kessler se mantém, mas dá pra ver também que The Boys, eles estão se distanciando também cada vez mais das HQs, né? Mas pelo menos dá pra ver que o Butcher e o Joe vão sim atuar juntos, né, apesar do Joe querer usar mesmo o Ryan e treinar ele, né, para matar o Pátria, enquanto o Butcher depois vai revelar que só quer salvar ele realmente. Então, tipo, é interessante porque dá para notar que a história de The Boys agora tá
totalmente diferente das HQs, né? Tipo, claro que tem muitos arcos principais que surgem das HQs, mas a verdade é que a quarta e quinta temporada pode seguir para qualquer caminho e qualquer conclusão, né? A partir de agora. E indo pro lado do Leitinho, né? A gente fica sabendo também que através da ex dele, que ela se separou então daquele namorado dela, né? O Todd, que foi um dos apoiadores do Capitão Pátria no final da terceira temporada e acabou tendo uma influência negativa na filha, né, dela com o Marvin, já que ela ficou mais violenta e tal. Então, por causa disso, ela pede, então, pro Marvin, né, o Leitinho, procurar o Todd. Só que o problema é que ele e os The Boys, eles chegam tarde demais, né, já que o Todd, ele acaba sendo morto mesmo pelo Seth para ser usado e causar, né, toda uma guerra ali entre os apoiadores do Pátria e da Luz Estrela. Já que o Pátria, ele, com a ajuda da Sabe agora, né, que planeja tudo isso para ele, justamente eles tentam criar essa divisão, então, e eles realmente conseguem, né, de deixar esses dois lados cada vez mais inflamados, né, cada vez mais extremo. E a única coisa que salva eles nessa hora, né, pelo visto, vai ser o próprio Trem-Bala, né, que participou de todo esse massacre, querendo ou não. Mas por causa de todos os momentos péssimos que ele passou desde a última temporada, né, e agora, inclusive, a cena que passa de todos os limites, quando o Pátria quase obriga o Profundo ali a fazer uma coisa bem pesada que o próprio Profundo obrigou a Luz Estrela a fazer, né, no primeiro episódio da série, e a reação da Ashley nessa hora também foi impagável. Então, tipo, além de tudo isso que tá acontecendo, ainda tem também a questão do Trem-Bala tentar se aproximar, né, do seu parente, o Nathan, que ficou paraplégico, né, e coloca a culpa no Trem-Bala, né. Então ele quer, né, se reconciliar, né, com o Nathan de novo, mas ele não consegue, e a partir disso, então, ele acaba ajudando os The Boys, né, porque é ele que entrega a gravação que prova, então, que os patriotas do Capitão Pátria, né, não foram mortos, então, pela Luz Estrela, pelos apoiadores da Luz Estrela, né? Então agora o Trem-Bala vai agir mais ou menos, né, como um agente duplo, infiltrado mesmo no set, né? E a Sábia já tá imaginando que existe alguém depois desse vazamento, porque o Profundo, ele acaba recebendo a culpa, né, pelo vazamento das provas que entregaram essa verdade, então, sobre as mortes, já que a divisão que cuida disso na Vault era a divisão dele, né? Mas claro que pelo visto também ele já começa a ter essa relação com a Sábia, né, mas parece também ser mais uma estratégia dela mesmo, né, que a gente vai ver mais pra frente. Até porque acontece bem do nada também, né? Mas voltando pra falar então sobre os The Boys mesmo, tipo, no caso do Hugh, né, a gente tem então um novo arco bem interessante pra ele, né, envolvendo a família dele. Porque, tipo, ele deixou de lado por muito tempo a família e tal, o pai dele, até por isso ele ignora as ligações quando o pai faz aqui nesse episódio, mas tudo para descobrir também que o pai teve um AVC, né? Ele entrou em coma. E é aí que a mãe do Hugh aparece, né? Pela primeira vez aqui na série, né? Ela mesmo que abandonou ele quando ele era criança, né? Então isso vai dar, então, tá dando um novo conflito para ele nesses episódios aqui, com esses assuntos mal resolvidos que ele tem com a mãe dele. Até que ele descobre, então, que ela só fez isso, né? Só abandonou ele por causa daquela depressão pós-parto, né, que as mulheres têm. Então, tipo, mais uma vez, é outra ideia aqui de The Boys que eu gosto nesses primeiros episódios, mas de desenvolverem o lado do Hugh, né, de familiar, só que o problema é que, tipo, eu não acho que as atitudes dele seriam exatamente iguais a essa que ele tem com a mãe dele, né, tipo, com medo de falar com a mãe dele e tal. Então, pra mim, parece que essa parte eles também não desenvolveram tão bem quanto poderiam. Vamos ver como que vai ser mais pra frente. Do mesmo jeito, a Kimiko, né, que tá relembrando o seu passado, né, mais uma vez, e o francês que tá num novo relacionamento, né, mas pra mim esses dois meio que foram para outro lado também que eu não esperava, né, até porque eu imaginava que ele e a Kimiko estavam mais perto, né, de uma relação, mas não foi isso que eles decidiram. E apesar disso, eu acho que toda a questão do francês ter assassinado a família do Colin é uma ideia boa até, mas não ficou tão legal assim como que ele lida com isso, né? Até agora, pelo menos. Vamos ver como que vai ser quando ele contar a verdade. Mas então, nessa temporada, né, já dá pra ver também, inclusive, que todos os personagens eles estão lidando com problemas envolvendo o passado mesmo, né? Tipo, o que aconteceu na vida deles anteriormente, e tá mal resolvido. Por exemplo, a própria Annie também, a Luz Estrela, que é exposta agora, né, pela nova personagem que
faz parte do set, a Firecracker, ou Espoleta, né, que é uma super influencer, na verdade, né, que cria conspirações para motivar, então, os seguidores dela, e isso bate perfeitamente com o tema da temporada também, e essa questão da guerra dos dois lados, né, do Capitão Pátria e da própria Luz Estrela. Então agora a gente descobre também que a Annie, ela tem uma ligação muito grande com a Espoleta, porque ela fez então uma maldade para a Espoleta quando ela era criança, né? Então, tipo, isso serve mais para estabelecer então essa ligação entre ela e a Espoleta, tipo, porque a Espoleta ela começa a expor então os apoiadores da Luz Estrela, né? Só que, de novo, para mim essa parte parece que não fez tanto sentido, porque, tipo, realmente, se você viu as outras temporadas, não parece as outras temporadas que a Annie faria uma coisa assim, né? Tipo, ainda mais quando ela era criança. Então, realmente é uma quebra aqui que a gente não esperava da personagem. E além disso, né, a gente tem também a quase aliança do Butcher com a Newman, né, que gera uma cena bem inesperada também dele trollando ela com uma foto grotesca no celular, que, aliás, essa reação foi a reação genuína da atriz, né? Então a gente tem também todo esse conflito. Além disso, a gente tem todo esse conflito do Butcher com o Ryan, né? E com isso várias também alucinações dele com a sua ex-esposa, né, a Becca. Tipo, tá na cabeça dele agora falando com ele. E até por isso ele acaba decidindo salvar mesmo o Ryan do Capitão Pátria, né? E isso acontecendo aos poucos, né? Tipo, é exatamente assim que a gente encerra o primeiro episódio. E no segundo a gente já tem então esse começo da suposta redenção do Trem-Bala, né? Que eu falei antes. Porque, tipo, é nesse momento também que a gente tem a aparição especial do Will Ferrell, né? Que ele vai fazendo essa paródia aqui da cena daquele filme, Um Sonho Impossível, né? Da Sandra Bullock. E a gente tem uma participação aqui bem legal, lembrando que também outros famosos já apareceram antes em The Boys, né? Como o apresentador, o Jimmy Kimmel, lá no episódio 1, o Seth Rogen também já apareceu, e claro, também outras incontáveis paródias que eles fazem, né, com o mundo real também, como por exemplo a espécie de Batman vs Superman lá deles, da Vault, né, que eles fizeram aquele filme lá com o Seth. Mas tipo, voltando aqui pro lado do Ryan, né, e a Vault ela acaba planejando então apresentar o Ryan mesmo como um novo super-herói, né, tipo até como futuro integrante do set, né? E é aí que a gente vê, então, um visual de um traje bem parecido com o do Capitão Pátria, né? O que acaba não dando muito certo também, né? E depois a gente vê ainda outra grande aposta da Vault, né, para o garoto, que é justamente uma encenação, né, do primeiro salvamento dele, né? O que era tudo planejado, mas sai totalmente fora dos planos, né? Porque o Pátria interfere, né? Já que ele não consegue, como eu disse, não participar, né? Ele tem que ser o centro das atenções. E toda a parte dos The Boys, né, invadindo a convenção da Espoleta nesse episódio também gera uma das cenas mais bizarras que a gente teve até agora, né, com aquele super que se multiplica e tal, mas no fim o grupo ele acaba sendo emboscado então, e o que salva eles é justamente o próprio Butcher, né, que tinha sido expulso antes, mas isso não impede dele também se separar do grupo no final, mesmo que ele e o Leitinho tenham meio que se se conciliado ali por um momento. Tipo, o Leitinho acabou até aprendendo, né, uma coisa com o Butcher, porque ele, aliás, admite pro Ryan, né, que ele sempre se afasta das pessoas, mas esse jeito do Butcher acaba sendo também fundamental para ele, porque ele acredita, né, tipo, que um líder tem que tomar decisões difíceis, né, para ninguém acabar morrendo. Então, é exatamente isso que o Leitinho precisa fazer também. Então, tipo, eles meio que se resolvem ali, mas mesmo assim o Leitinho não aceita ajudar a salvar o Ryan. Então, o Butcher, ele finalmente acaba se encontrando, né, com o Ryan no episódio 3, ele que fugiu, né, por um momento lá da Torre Vault, não sei como que ele conseguiu fugir daquele jeito, mas é aí que a gente tem outra cena legal dos dois, né, do Ryan e do Butcher. Porque, tipo, o Butcher, ele quase faz o Ryan ali comer um biscoito que vai fazer ele dormir, né, para sequestrar ele, levar ele de volta para um lugar seguro, mas, tipo, ele desiste no meio do caminho, né, e o Ryan acaba contando, então, sobre como a encenação, né, dele com o primeiro salvamento e tal deu errado, porque ele acaba exagerando na força, né, e matando aquele dublê, né, da Vault no episódio 2. Mas mais uma cena que a gente já mostra também a diferença do Ryan pro Capitão Pátria, né, que não sente remorso algum e, aliás, fica bem decepcionado com o filho dele, né, por causa disso.
que ele se importa e tal de ter matado. Então o que chega, né, ao ápice, essa briga dos dois no episódio 3. E, aliás, né, para completar todo o jeito que o Butcher ele consegue entrar em contato com o Ryan, né, pelo jogo do 7 lá, que é inspirado em Mortal Kombat, Injustice também, né, foi demais, sério, tipo, ainda mais com o Fatalities, né, que ele faz ali na hora, tipo, como eu queria que esse jogo fosse real, né, uma baita ideia, eu não duvido nada que venderia muito mesmo um jogo de luta de The Boys, imagina só, a Amazon precisa providenciar isso aí, né? E já na situação do grupo do 7, então, ela muda consideravelmente, né, no episódio 3. Tipo, com a Espoleta e a Sábia, então, entrando definitivamente na equipe, né? E a Ashley saindo, então, do comando de CEO, né? E dando lugar para a Sábia. É aqui nesse episódio também que a gente tem aquela revelação que eu disse do passado da Espoleta com a Luz Estrela, né? Que ficou bem mal desenvolvido para mim também. Mas tipo, o papel de agente duplo, pelo menos, do Trem-Bala, já começa a dar as caras aqui também, quando ele avisa sobre a ida do Capitão Pátria até a Vault on Ice, né? Que para um encontro, então, com a Nilma, que eles vão estar nessa tentativa, assim, de acabar mesmo com a divisão que vai contra os heróis, né? Só que essa reunião é totalmente interrompida porque, tipo, o Hugh tava ali escondido, né? E ele acaba descoberto e é salvo, então, pelo Trem-Bala, que é uma ironia gigantesca, não é mesmo? Tipo, porque o Trem-Bala tem um histórico com o Hugh lá de matar a namorada dele lá na primeira temporada, então parecia até inimaginável isso acontecer, né? Mas acontece. Claro, também várias pessoas do musical da Vault acabam morrendo aqui de um jeito brutal também durante a confusão, né? Então, além disso também, é aqui, né, que a gente tem aquela primeira resposta do passado da mãe do Hugh, né, que eu falei com ele. Só que a gente ainda deve ter mais momentos entre os dois, né, para resolver isso, assim como o Joey Kessler, né, com o Butcher, e também a própria Sábia, né, provavelmente manipulando o Profundo aqui. E para completar, como eu disse também, é aqui que a gente tem o ápice da divisão entre o Capitão Pátria e o Ryan, que vai ser fundamental nos próximos episódios. A gente já deve ver isso repercutindo no próximo episódio, quando ele descobre que o filho dele, né, o Capitão Pátria, descobre que ele foi até o Butcher. E aí eles têm essa briga que assusta o Ryan, né? A gente tem essa cena final, né, com o Capitão Pátria conversando com ele mesmo, né? O que já mostra também, mais uma vez, né, que o ponto alto dessa série é o Anthony Starr como Capitão Pátria, né? Porque aqui a gente tem várias personalidades mesmo dele surgindo, né? Ele confrontando ele mesmo sobre o passado, né? Tipo, assim como todos os personagens também, ele vai querer revirar isso. Então, com certeza, o Pátria agora vai voltar para o lugar que ele nasceu, né? Aquela instalação da Vault para criar os super-heróis. Então, galera, por mais polêmico que seja, né, grande parte mesmo do Capitão Pátria que tá me surpreendendo nessa série, né? E o Billy Butcher também. Tipo, até mesmo o Leitinho tá interessante que eles fizeram com ele até agora, mas tipo, pro lado da Sábia, do Hugh, da Luz Estrela, que eu gosto bastante e tal, e principalmente da Kimiko e do Francês, que eu acho que precisa de bem mais desenvolvimento para eles também, eu acho que algumas cenas, para mim, eles se perderam na execução, né? Tipo, para mim, o início da quarta temporada ficou bem abaixo dos outros episódios que a gente tá acostumado a ver, né? Mas eu não acho que tá tudo perdido também. Tipo, a verdade é que tem muita história pela frente, né? E a gente vai acompanhar tudo isso junto, né? Mas para isso você precisa estar inscrito no canal com o sininho ativado, então clica agora para ativar o sininho e me diz aqui a sua opinião sincera nos comentários, o que você tá achando da série. Não vai embora ainda, confira também esses outros vídeos que estão demais. É isso aí, valeu, falou, até mais.